A paz do Senhor, povo de Deus! No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 dinâmicas da lição 7. A sutileza da relativização da Bíblia. Estamos em um cantinho improvisado aqui para apresentar para vocês essas dinâmicas, tá? Antes de apresentar as dinâmicas, eu quero deixar uma dica para você. A dica de hoje é para você incentivar os seus alunos a ler a lição em casa. Sim, Lani, eu peço para eles lerem a lição em casa, mas eles não querem ler, eles não leem. Você tem que dar um motivo para eles lerem. Por exemplo, você pode falar, quem responder as lições, no final do trimestre eu vou olhar as respostas e vou premiar o aluno que tiver vistos em cada lição. Quem tiver mais visto, eu vou dar um prêmio. Por exemplo, todo final de aula você pega a lição dos seus alunos e corrige para ver se o aluno fez, não se fez certo ou errado, só se ele fez. No final do trimestre você recolhe as lições e você pontua. Quando encerrar o trimestre você pontua no início da primeira aula do outro trimestre, aí você premia o seu aluno. Pode ser aquele aluno que nunca faltou, pode ser esse aluno que leu a lição toda. Ler a lição vai ajudar você, como professor, a dar uma aula melhor. Sim, porque se o aluno leu, ele já vai saber um pouco daquilo que você vai falar. Você não vai precisar ficar lendo a lição, porque o aluno já conhece o conteúdo. E você vai poder ampliar o conhecimento, ou seja, vai poder trazer algo novo, algo que acrescente na lição. Bem, existe um contraponto. Se você é daquele professor que gosta de fugir do assunto, que nem abre a lição para nada, que só pega o título e fica falando sobre o título a aula inteira, o seu aluno que lê a lição, ele vai achar a sua aula fora de contexto, fora da curva, e ele vai desinteressar pela sua aula. Mas se você também leu a lição, se preparou, se esforçou em fazer dinâmica, se você usou todos os seus recursos para dar a sua melhor aula naquele domingo, então aquele aluno que teve uma bagagem, que estudou em casa, ele vai acrescentar muito na sua aula e ele vai achar interessantíssima. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, então vamos lá para a primeira dinâmica. Na primeira dinâmica, você vai precisar de copos descartáveis. Eu usei esses tipos de copo aqui, mas você pode usar apenas o copo descartável com algumas palavras, algumas frases. Eu coloquei aqui o que descreve a palavra a Bíblia, né? A gente está falando sobre a Bíblia e eu quero falar aqui sobre a desconstrução. A Bíblia, para mim, eu coloquei aqui para mim, tá? A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus, guia, luz para o caminho, verdade, lâmpada para os pés e um manual. Mas você pode colocar outras palavras também. E você pode apresentar isso como princípios, como uma construção da Bíblia, como a Bíblia é apresentada para aquelas pessoas que têm fé, né? Só que o inimigo, ele quer desconstruir aquilo que a gente foi construindo, tendo intimidade com a Bíblia. A palavra de Deus, ela é a Bíblia. A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que algumas pessoas falam que não é só a palavra de Deus. Falam que a Bíblia, ela não é só a palavra de Deus. Tem palavras dos homens ali que ela não é toda a palavra de Deus. Tem um pedaço que foi o homem que colocou. Ou seja, eles querem desconstruir que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é luz para o caminho. Mas aí, o mundo vem e fala, não, a Bíblia precisa ser ressignificada. A Bíblia precisa ter uma nova interpretação. Porque não está certo do jeito que está. Assim está excluindo as pessoas. Para mim, a Bíblia é um guia.
Só que as pessoas falam, não, esse mapa, esse guia tá muito antigo. Isso já não serve mais. Vamos deixar de lado, esse guia tá muito antigo. A Bíblia é verdade. Só que as pessoas falam que a Bíblia é uma meia-verdade. Ou existe uma pós-verdade, além dessa verdade. Eles querem construir algo em cima, acrescentando ou retirando e tirando a verdade que é Cristo. A Bíblia é lâmpada para os pés, mas as pessoas acreditam que ela é desnecessária. Ela não precisa iluminar o caminho, não. Ela não precisa brilhar para que a gente veja o caminho. Não, ela é desnecessária. Não, eu posso viver muito bem sem a Bíblia. A Bíblia, ela é um manual. Só que as pessoas falam que é um manual relativo. Ou seja, às vezes funciona, às vezes não funciona. Tem que ser do meu jeito, tem que ser de acordo com o que me convém. Entendeu? E não como um manual de fato que ela é. Então, o mundo, ele quer desconstruir, mas jamais ele vai conseguir tirar essa construção do que é realmente a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é tudo isso. Ela é lâmpada para os pés, ela é toda a verdade, ela é a palavra de Deus, ela é guia, ela é um manual, ela é luz, ela é eu falta palavras, mas ela é um presente de Deus para nós. Deus, ele nos amou tanto e estávamos tão perdidos. E quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra a verdade e a gente encontra descanso em Deus, porque é toda a inspiração do Senhor. Se você gostou dessa dinâmica, deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você receber notificações assim que eu deixar um vídeo aqui no canal. E espero que essas dinâmicas tenham sido bênção e estejam sendo bênção para as suas aulas de EBD. Se você gostou, se você fez ou vai fazer alguma dessas dinâmicas aqui do canal, deixa aqui nos comentários. Eu amo ler os comentários de experiências que vocês tiveram com as dinâmicas. Me fale aí como seus alunos estão gostando ou não gostando, ou se eles participam das aulas melhor, se eles gostam da dinâmica, o que eles falam sobre a dinâmica. Me diz aqui nos comentários, vai ser muito importante para mim. Vamos então para a segunda dinâmica. A segunda dinâmica, eu sugiro para você que você leve bala, pirulito, de acordo com as suas forças aí. Pode ser bombom também, pode ser outros recursos. Eu sugiro que você selecione dentro dessa lição palavras que você ache que tem um pouco de dúvida para os seus alunos. Eu separei algumas palavras aqui e eu vou ler aqui para vocês, mas você vai falar assim com seus alunos. O que é, por exemplo, obsoleta? Vale bala. E aí, o seu aluno, ele vai responder. Se ninguém responder, ou se as pessoas responderem algo que não seja mais ou menos, ou esteja distorcendo o sentido da palavra, você vai falar o que é realmente. Por exemplo, eu deixei aqui algumas palavras. Obsoleta, ressignificar, desconstrução, relativização, herança cultural, parâmetro, narrativa ardilosa, execrado, não sei nem o que é, ainda vou ter que pesquisar o que é essa palavra. Contracultura, exegetas, hermenêutica, apologia, ecumênico, homoafetivo, fascista, homofóbico, bandeira apostata, obsoleto, mutile, ortodoxia cristã. Essas são algumas palavras que eu selecionei aqui, mas você pode selecionar outras, você pode deixar de selecionar essas, mas observe aí com seus alunos, porque talvez eles não sabem
o que é essas palavras, na hora que você estiver lendo, vai faltar uma base para ele entender o seu conteúdo. Então, se você vai explicando e no momento que vai aparecendo essas palavras, você dá uma pausa, pergunta o que é, dê a bala, volta, refaz a leitura daquele pedacinho usando o significado daquela palavra. Por exemplo, deixa eu encontrar a palavra aqui. Por exemplo, aqui. Outra vez, a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. O que é obsoleta? Não, o que é obsoleta? Vale bala. Aí o aluno falou, obsoleta é uma coisa antiga. Aí você vai dar uma bala. Mas aí você vai explicar que obsoleto não é algo antigo, porque existem coisas antigas que elas são úteis e que são valiosas e elas não são obsoletas. Obsoleto é algo que não tem mais serventia, que não é nem reciclável, é algo obsoleto. Aquilo ali perdeu o sentido, o seu valor real. É algo que precisa jogar fora. Então, aqui você vai reler, vai falar, outra vez a Bíblia foi considerada perigosa, inútil, né? Obsoleta, inútil, desnecessária, e você vai dar continuidade à lição, ok? Esse é só um exemplo do que você pode fazer utilizando essas palavras, né? Que a gente precisa rever o significado. Se você gostou, deixa um like. Vamos para a terceira dinâmica. Na terceira dinâmica, você vai precisar de um papel. Eu já fiz essa dinâmica na lição 2, quando a gente falou sobre a Bíblia. Lembra? Não foi no trimestre passado, foi no trimestre retrasado. A gente falou sobre a Bíblia e a gente falou sobre inspiração. A Bíblia é inspirada por Deus, né? E aí, eu utilizei esse exemplo. Você vai precisar de um papel e de um perfume. Aqui, quando a gente fala sobre o último tópico do último subtópico, né? Aqui no quarto tópico, no segundo subtópico, onde fala sobre inspirada por Deus. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. E aí você vai borrifar com o perfume para os seus alunos. Podem ver ou não, isso não vai interferir também. E você vai falar que isso aqui significa os autores. Esse papel significa os autores. Existem vários autores. Você pode levar vários papéis. Talvez 66. Não são 66. Eu não estou lembrando quantos autores. Agora eu vou ter que pesquisar. Vou colocar aqui a quantidade de autores da Bíblia. Vou pesquisar e vou colocar. Se você tiver essa quantidade de alunos, você também pode cortar, tá? Você vai borrifar em cada um, tá bom? Cada papel vai representar um autor da Bíblia. E o perfume vai representar a inspiração do Espírito Santo, ok? Você vai falar com seus alunos que Deus, Ele escolheu os autores, inspirou os autores fizeram as obras, os livros, e os livros chegou até nós hoje. E as pessoas falam assim, não, Deus, Ele não inspirou os autores, eles fizeram com a cabeça dele. Não, Deus inspirou os autores. Algumas pessoas vão falar assim, não, mas Deus inspira até hoje. As pessoas, Deus inspirou os autores naquele tempo, para aquele propósito e aquela finalidade. E hoje, mesmo sem ver, sabe? Mesmo sem ver, hoje podemos sentir
através das obras, a presença do Espírito Santo. A gente não consegue ver os autores, porque eles já se foram. A gente consegue, através da palavra, sentir o doce aroma do Espírito Santo. Aqui na lição diz: a Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus. E por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina e outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou descrever algo, mas ninguém pode dizer foi inspirado por Deus da mesma forma que os autores bíblicos foram. Isso é, o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária é um livro como uma mensagem especial e atual, porque assemelha a mente de Deus. Deus estava presente. Deus está presente em todos os momentos, mas Deus estava presente através do Espírito Santo na vida de cada autor de maneira especial, exclusiva. Deus estava naquele momento, Deus sabia o quanto nós íamos precisar da Bíblia nos anos que seguiriam. Deus sabia quantas pessoas seriam fortalecidas pela fé através da Bíblia. E não existe outro livro que se compare a isso. Deus, através do Espírito Santo, inspirou os autores e foram aqueles autores escolhidos por Deus para levar a mensagem, escrever sobre o assunto, sobre aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que Deus falou ao ouvido deles. Muitas mensagens na Bíblia foi exatamente aquilo que Deus falou com os autores. Outras coisas foram vivência dos autores, aquilo que os autores experimentaram e que Deus falou assim: anote, escreva isso que você viveu. Outras coisas fazem parte da história que Deus deixou para nós como experiência, até a genealogia, que muitas vezes a gente não compreende muito bem, que muitos até na hora que está fazendo uma leitura da Bíblia quer pular a genealogia. Deus inspirou os autores a escrever aquela parte ali onde fala sobre a genealogia. Tudo é importante na Bíblia e ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. Mesmo que a gente não consiga ver a atuação do Espírito Santo em cada autor, mas a gente consegue sentir o Espírito Santo presente em cada palavra escrita na Bíblia. Se você gostou dessa dinâmica, deixa um like. Espero que você faça pelo menos uma aí na sua classe. Sucesso em suas dinâmicas. Fui!